Olá! Hoje eu quero falar sobre um assunto que rendeu nos stories, que é a diferença entre rotina e planejamento semanal. Vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre as duas coisas, porque muita gente acha que é a mesma coisa. Que quando a gente está organizando a rotina, a gente também está fazendo um planejamento semanal. E não é bem assim. Vamos pensar comigo. A rotina é algo que se repete. Algo que sempre a gente tende a fazer de uma determinada maneira. Muda menos, é uma estrutura, é algo que a gente imagina que seria interessante de fazer em linhas gerais a maior parte dos dias ou das semanas em que a gente está fazendo as nossas atividades do dia a dia. Numa rotina, a gente estrutura em contextos onde a gente vai querer realizar as atividades. Então, a minha manhã, por exemplo, ela é dedicada à psicologia, né? Eu faço uma segunda graduação e tenho os meus estudos, os meus atendimentos, coisas que eu tento fazer no período da manhã. E o meu período da tarde é um período que eu normalmente direciono para as atividades aqui da Avesso do Caos. Tem uma parte de um tempo com a família, tem a parte do autocuidado, enfim, vou distribuindo as minhas atividades no que eu entendo que é algo que eu quero repetir, algo que eu quero tentar fazer o máximo de vezes possível. Uma rotina, ela pode mudar, óbvio, mas ela muda quando mudam os contextos. Então, por exemplo, até o mês passado, eu estava trabalhando à tarde em uma consultoria para uma empresa específica. Então as minhas tardes eram para essa empresa e eu acabava fazendo as coisas da avesso ou no final de semana ou à noite. Então eu precisei mudar agora que eu encerrei o meu contrato com essa empresa e estou agora focada de novo nos atendimentos da Avesso do Caos, percebe? A rotina muda, mas ela não muda com tanta frequência. Ela muda mais quando algo nos contextos acaba ajustando e sendo necessário fazer um ajuste geral na estrutura da rotina. Quando a gente está falando com relação ao planejamento semanal, ele usa como base a rotina, mas ele detalha o que vai exatamente ser feito naquela semana. Então, se eu pegar, por exemplo, o que eu estruturei como uma rotina, como eu expliquei aqui, né, o período da manhã relacionado às minhas atividades na psicologia e o período da tarde relacionado às minhas atividades aqui na Avesso do Caos, eu teria que, então, ao planejar a minha próxima semana, pensar quais são as aulas que eu vou assistir, se eu preciso ir para todas, quais que eu tenho alguma entrega a ser feita, quais os textos que eu tenho que ler para determinada aula. Então isso tudo vai interferir no meu planejamento para a próxima semana, porque o texto que eu preciso ler para a próxima semana, talvez na semana seguinte eu não precise fazer de novo, percebe? Então isso vai interferir no planejamento da semana e não na rotina. A rotina segue sendo a mesma. Eu sigo dedicando meu tempo à psicologia pelas manhãs. À tarde, mesma coisa. Então, se eu estou dedicada a Avesso do Caos, isso é muito genérico. O que exatamente eu vou fazer na semana seguinte tem a ver com os agendamentos de sessões iniciais que forem feitos, as palestras, por exemplo, eu vou dar uma palestra, se você não sabe, fica sabendo e clica aqui embaixo para pegar o link para se inscrever. Vai ter uma palestra no final do mês, então eu estou preparando os materiais, as entregas, todas associadas à palestra. Tem alguma outra coisa que eu esteja planejando, e aí não vou dar spoiler, mas coisas que eu esteja fazendo, conteúdos, obviamente, que eu esteja desenvolvendo aí para publicar para vocês, como esse vídeo, por exemplo, que eu tô gravando numa tarde. Então, percebe como é diferente? O planejamento, ele tem uma estrutura de o que exatamente precisa ser feito e vai ser alterado de acordo, às vezes, de um dia para o outro, de uma semana para outra, né? A gente tá falando do planejamento semanal porque ele tem mais a ver com a questão da estrutura da rotina, porque a estrutura da rotina, ela normalmente também pega uma semana, né? Entendendo que podem ter repetições aí ao longo da semana. Percebe? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer essa dúvida sobre a diferença entre rotina e planejamento semanal. Se você ainda tem alguma dúvida com relação a esse assunto ou qualquer outro assunto, né, que tenha a ver com a organização ou produtividade, deixa sua dúvida nos comentários desse vídeo e vamos continuar construindo um conteúdo que possa de fato ser útil para a sua realidade e possa trazer uma produtividade mais leve para a sua vida e uma organização com equilíbrio. Tá? Sem engessar, mas trazendo coisas que tenham a ver com a sua realidade humana, respeitando seus limites.
Combinado? Então tá bom. Então te vejo no próximo vídeo.